A nossa mensagem de hoje, ela tem como título Deus Pai, Amigo e Juiz. Eu tenho certeza aqui que você dificilmente escutou esta mensagem de revelação, uma mensagem para a tua vida, uma mensagem para o teu crescimento. Igreja, olhe para o seu pastor. O que eu mais quero é ver você crescendo. O que eu mais quero é ver você crescendo. Eu tenho orado ao Senhor que a Ijade ela alcance um novo nível espiritual. Tenho orado por isso. Eu tenho buscado o Senhor nesse sentido, que nós possamos levar a igreja a um novo nível espiritual. Igrejas temos muitas, mas há igrejas e igrejas. Igrejas que muitas vezes só usam o nome do Senhor, mas a gente vê que o que está sendo feito ali não é para o Senhor. Existem muitas teologias, muitas doutrinas, existem muitos teólogos, mas muitos teólogos que são doutores, conhecem muitas coisas de Bíblia. Se você perguntar para ele se ele já expulsou um demônio, ele nunca expulsou. Se você perguntar para ele se ele já viu um milagre, ele nunca viu um milagre. Porque muitas vezes ele se aprende somente a letra e esquece do poder do Espírito Santo. E essa mensagem então que eu quero trazer para você é uma mensagem que vai te dar entendimento do mundo espiritual. Você vai dizer assim: uau, como que eu nunca percebi isso? Como que eu nunca soube disso? Você já se perguntou ou se questionou que muitas orações que nós fazemos não são respondidas? Quantas orações você já fez que nunca foram respondidas? Quantas orações você fez que você ora e você não vê resultado? Orações que você vai até com o pé do Senhor, aos pés do Senhor com sinceridade, mas trava, fica trancada, travada e dali não sai. E você não vê mudança para aquelas pessoas que você está orando, você não vê mudança na tua vida. É porque nós temos que entender que nós podemos ser salvos, mas não termos as bênçãos de Deus sobre a nossa vida. E nós temos que aprender a orar diferente. O Senhor Jesus, eles foram para o Senhor e perguntaram: Senhor, ensina-nos a orar. Ensina-nos a orar. Provavelmente eles devem ter olhado em Jesus, que Jesus orava diferente e as suas orações eram respondidas. Então nós temos que orar diferente. Vamos ver o que Jesus nos ensinou. Então o Senhor Jesus, na oração, Ele primeiramente apresenta a Deus, quando nós vamos orar, como Pai. E Ele ensinou a oração do Pai Nosso. Então Ele disse: quando vocês orarem, digam: Pai Nosso, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Então é a oração do Pai Nosso. Então o Senhor, Ele mostrou a figura do Pai. Quando nós oramos, nós vamos diante do Pai como Filho. E fizemos a oração do Filho. Mas Ele também nos ensinou a oração do amigo. Ali antes em Lucas 11, pastor, esqueci de pedir para você abrir Lucas 11, que já está aqui no Data Show.
Lucas 11, versículo 2. Mas no mesmo Lucas 11, no versículo 5, ele apresenta a Deus como amigo. Então, a figura do pai, agora a figura do amigo. E ele também usou uma representação, uma parábola. Jesus disse ainda: se um de vocês tiver um amigo e for procurá-lo à meia-noite, dizendo: amigo, me empreste 3 pães, porque outro amigo meu chegou de viagem e eu não tenho nada para lhe oferecer. Então agora ele estava ensinando a oração a Deus como amigo. E ele trouxe uma parábola desse amigo que recebeu um outro amigo. À meia-noite, o que ele fez? Ele foi na casa do outro amigo. Lá ele bateu na porta, e lá de dentro o amigo disse: vai embora, já é tarde, meus filhos estão dormindo. Mas ele disse: olha, ele continuou insistindo. E Jesus disse, ele entregou os pães não porque era amigo. Ele era amigo, mas não pela amizade ele entregou o pão, mas entregou pela insistência dele ter insistido para com o seu amigo. Mas Jesus agora, ele apresenta a Deus como juiz. E ele então fala de uma parábola. Lucas 18, 1. Jesus lhe contou uma parábola para mostrar que deviam orar sempre e nunca desanimar. Parece que o Senhor percebe que nós desanimamos na oração. Nós vamos lá, oramos, de repente a gente desiste, a gente desanima, a gente desmaia, outras versões diz. Mas nós devemos orar sempre. Aí, para nunca desanimarmos, Jesus então ele conta uma parábola. Em certa cidade havia o que nessa cidade? Um juiz que não temia Deus, nem respeitava ninguém. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que sempre o procurava, dizendo: julgue a minha causa contra o meu adversário. Guardem esta frase. Ela foi ao juiz e disse: julgue a minha causa contra o meu adversário. Por algum tempo, esse juiz não quis atender, mas depois pensou assim: bom, é bem verdade que eu não temo a Deus, nem respeito ninguém, porém, como esta viúva fica me incomodando, vou julgar a sua causa. Eu vou julgar a sua causa, para não acontecer que por fim venha a molestar-me. Então o Senhor disse: ouçam bem. Então, quando ele diz, ouça bem, presta atenção, aqui está a chave, né? Ouça bem, vocês estão prestando atenção na parábola, mas tem uma chave aqui, tem um segredo, tem algo aqui que eu quero dizer para vocês. Ouçam bem o que este juiz iníquo disse. Será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Parece que muitas vezes Deus demora. Eles clamam dia e noite, mas Jesus diz assim ainda: digo a vocês que depressa lhes fará justiça. Depressa lhes fará justiça. Contudo, entretanto, quando o Filho do Homem, que é Jesus, vier, será que ele ainda encontrará fé sobre esta terra? Será que ele vai encontrar pessoas que usaram Deus como juiz? A viúva não foi guerrear contra o seu adversário. Ela não foi lá guerrear contra o adversário, mas foi diante de um juiz apresentar a sua causa. Porque ela sabia que quem deveria se encarregar do adversário era o juiz, não seria ela. Então Jesus agora, ele nos apresenta a Deus como juiz. Será que você já
Às vezes nós usamos, né, algumas expressões. Nós até sabemos que temos um Deus como juiz, até sabemos que tem um tribunal, e nós usamos alguma expressão, Deus é meu juiz, Deus julgará a minha causa. Quanta vez a gente fala isso aí? Mas a gente fala muitas vezes sem ter um entendimento da justiça divina. No livro de Hebreus, no capítulo 12, do versículo 22 ao 24, também fala de um tribunal, fala de Deus como juiz, e diz assim: mas vocês chegaram ao Monte Sião, a Jerusalém celestial, a cidade do Deus vivo. Nós estamos aqui na terra, mas ele diz que nós já estamos lá em cima, sentados nos lugares celestiais. Nós já chegamos ao Monte Sião, que seria a igreja espiritual, a Jerusalém celestial, a cidade dos vivos. Nós já estamos lá. Chegaram aos milhares de anjos em alegre reunião, a igreja dos primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus. Então lá no céu, junto com os anjos, tem a igreja dos primogênitos. O que é a igreja primogênita? A primogenitura, ela nos dá duas bênçãos. Então nós somos filhos de Deus aqui na terra, temos aqui a terra, e temos uma outra bênção, que estarmos lá na eternidade. Então nós já temos uma porção dobrada de Deus, cujos nomes estão escritos no céu. Nosso nome já está escrito no céu. Amém, irmãos? Você acredita nisso? Você acredita que o teu nome está escrito lá? Então tem essa garantia sempre, que o teu nome está escrito no céu. Vocês chegaram a Deus, juiz de todos os homens. Nós chegamos como igreja, nós estamos diante de um juiz de todos os homens. Aos espíritos justos aperfeiçoados, quer dizer, o nosso espírito já está lá. Por isso que nós temos que entender a tricotomia do homem, as três partes do homem. Se eu não entender as três partes do homem, eu não vou entender o mundo espiritual. Eu tenho o meu corpo, com as minhas necessidades fisiológicas, que vocês estão vendo. Eu tenho uma alma com as minhas emoções, minha vontade, a minha mente. Tudo está na alma. Mas eu tenho um espírito. Esse espírito é a parte de Deus sobre dentro de mim. O que está em contato com Deus, o que está lá com Deus, é o meu espírito está aqui, mas ele sobe lá em cima lá. Ele vai diante de Deus. Meu espírito pode estar diante de Deus, clamando por Deus, reverenciando Deus. Então, aos espíritos justos aperfeiçoados. E o que mais tem nesse tribunal, se assim eu posso dizer? A Jesus, mediador de uma nova aliança, e ao sangue aspergido, que fala melhor do que o sangue de Abel. Porque o sangue de Abel, quando foi para a terra, ele clamava por vingança. O sangue de Jesus não. O sangue de Jesus nos liberta. O sangue de Jesus nos cura, nos restaura. Então nós temos um Deus que é juiz, nós temos um mediador que faz a mediação entre o juiz e todos os homens. Eu pergunto assim, uma pergunta, igreja. Você já se perguntou qual é o seu destino? Você já faz essas perguntas para você? Eu faço. Qual é o meu destino, Senhor? O que Deus escreveu a meu respeito? O que será? Joaquim, o que Deus escreveu a teu respeito? Qual é o meu destino? Será que alguns homens acreditam que Deus predestinou uns para a salvação e outros para a condenação? Mas será que Deus iria planejar o destino de um homem para ir para o inferno? Será que Deus iria planejar o destino de uma criança dentro do ventre para ser abortada? Será que Deus tinha o destino para alguém morrer na sua adolescência, morrer na sua juventude, muitas vezes numa doença, ou num acidente de carro,
ou uma fatalidade, uma tragédia. Será que esse era o destino que Deus planejou para a pessoa? Você já pensou nisso? Às vezes nós falamos assim, ó, Deus está no controle. Nós não falamos assim, ó, Deus está no controle. Mas será que Deus está no controle? Nós fazemos a oração, estamos desempregados. Aí vamos lá, Senhor, eu preciso de um emprego, abra as portas do emprego para mim. Daí eu faço a oração, vou lá e sento na sala e fico assistindo televisão, vendo jogo, vendo não sei o que, comendo pipoca e tal. Eu fiz a minha oração, já coloquei para Deus. Será que é assim que funciona o mundo espiritual? Será que é assim que as portas do emprego vão se abrir para você? Ah, eu já orei, já coloquei na mão de Deus. Quantas vezes nós fazemos isso? Não, já botei na mão de Deus, já orei, botei na mão de Deus. Mas será que é assim que funciona a oração? Você já se questionou? O que Deus escreveu a seu respeito? Será que Deus escreveu para você ter muitas vezes uma vida infeliz? Uma vida que você diz que não gosta de viver, uma vida de miséria, uma vida de desemprego, uma vida... Tu olha, a tua vida é só tragédia. Será que Deus escreveu isso para você? O Salmo 139, no verso 16, abram lá. Diz assim: os teus olhos viram a minha substância ainda informe. Algumas versões diz o corpo informe, outras versões diz o meu embrião. Deus, quando o esperma do teu pai entrou no óvulo da tua mãe, formou um embrião, ali já tinha vida. A vida começa no embrião. Esse negócio é que a vida começa ao 3º mês, no 2º mês, daí eu posso matar. Isso não existe, irmãos. A vida começa no embrião. A vida começa ali, porque se eu interromper o embrião, acabou-se a vida. Não tem mais vida. Os teus olhos viram o meu embrião, e no teu livro, opa, onde foi escrito, tem um livro. Então tem um livro. Tem o teu nome escrito lá, César. César, está o teu livro lá. E no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado quando nenhum deles ainda existia. Você não tinha nem nascido, mas ali já tinha um livro escrito. Você nem tinha nascido, os dias nem tinham acontecido na tua vida, mas diz ali que cada um desses dias foi escrito e determinado por Deus. Mas então o que Deus escreveu a teu respeito? O que Deus escreveu a teu respeito? A meu respeito? Jeremias 29:11. Ele diz: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Então, se tem alguém que sabe os planos que Deus tem para vocês, é Deus. Diz o Senhor: planos de fazê-los prosperar e não de lhe causar dano, planos de dar-lhe esperança e um futuro. Então, Deus, quando Ele nos criou, quando nós éramos um embrião, Ele tinha um livro, e esse livro Ele planejou toda a nossa vida. Planos de nos fazer prosperar, de não causar danos, plano de ter uma esperança e um futuro. Então, este é o plano de Deus. Mas daí você diz: pastor, mas todos os homens, irmãos, todos os homens, o destino de cada homem era para ser isto: homens abençoados, prósperos, felizes, vida abundante, vida longa. Este é o destino que Deus tem para cada homem.
Mas por que não acontece tudo isso? Porque existe alguém no mundo, aí a gente tem que entender agora o mundo espiritual. O que nos governa é o mundo espiritual. O que nos governa não é o mundo material. O mundo espiritual nos conhece. No mundo espiritual nada está descoberto. O mundo espiritual nos conhece. O mundo espiritual sabe quem tem autoridade e quem não tem autoridade no mundo espiritual. Então no mundo espiritual nós temos alguém chamado Satanás. E sabe o que Satanás quer fazer? Sabotar o destino que Deus tem para cada um de nós. O que Satanás faz é isso. Então, Satanás não vai diante de Deus como pai. Por que não vai diante de Deus como pai? Porque qual pai não vai defender o seu filho? Então ele não vai diante de Deus como pai. Satanás não vai diante de Deus como nosso amigo. Porque um amigo sempre está ao lado de outro amigo. Ele sempre vai defender o amigo, seja em qualquer situação. Nas piores situações, o amigo vai estar lá. Mas Satanás, ele vai diante de Deus como juiz. Por que Satanás vai diante de Deus como juiz? Porque diante de Deus, Satanás nos acusa. Ele vai acusar todos os homens diante de Deus. E preste atenção que o pastor vai falar agora. Deus não pode ir contra a sua palavra. Está entendendo, igreja? Deus não pode ir contra a sua palavra. O que ele fala tem que se cumprir. Deus não pode ir contra aquilo que ele fala, porque se ele ir contra a tua palavra, o universo deixa de existir. Tudo deixa de existir, nada mais existe. Então ele tem que ir. E Satanás conhece o destino de cada homem. Ele sabe que o destino de cada homem, Deus tem o melhor. Deus sonha. Quando a mulher engravida, Deus sonha com aquela criança no ventre. Deus tem desejos, Deus tem sonhos para aquela criança no ventre. Deus envia um espírito para aquela criança que está ali. Então o ventre da mulher é o único portal em que um espírito é enviado, e que Deus envia o seu espírito. Então Deus, quando a mulher fica grávida, Deus tem um sonho para esta criança. Todas as crianças, todas. Só que algumas já são assassinadas dentro do ventre. Outras não cumprem o destino que Deus queria para ela. E Satanás usará da legalidade que nós damos a ele para desviar o destino que Deus tem para nós. Então Satanás vai diante de Deus e nos acusa e diz: há uma legalidade contra essa pessoa. Eu peço um veredito contra ela. Olha a história de Sansão. Sansão, a mãe de Sansão era estéril. E um anjo veio e disse para ela: olha, você dará um filho. E esse filho será consagrado ao Senhor. Ele será nazireu, não pode beber bebida alcoólica, não pode tocar em mortos e não pode cortar o cabelo. Ele é consagrado. Então todas as pessoas olhariam para ele, o seu cabelo comprido, e saberiam que ele é consagrado ao Senhor. E ele será o libertador de Israel. Esse era o sonho de Deus para Sansão. Esse era o projeto de Deus. Sansão cumpriu o seu destino que Deus queria? Não, não cumpriu. Mas esse era o sonho de Deus.
Por que ele não cumpriu? Porque você vai ver que Sansão se envolve com prostituição, Sansão se envolve com os povos inimigos, Sansão é cegado, Sansão é acorrentado, ele é colocado como uma mula para mover moinho. Quer dizer, aquele que era para ser o libertador estava agora algemado. Quando um libertador fica algemado, as pessoas deixam de ser libertas. Então Sansão não cumpriu o destino que Deus tinha para ele. No final da vida o Espírito voltou para ele e ele matou lá milhares de filisteus. Mas não era isso o destino. Até Moisés, Deus levantou ele como libertador, mas Moisés recebeu a ordem de Deus que tinha que fazer a circuncisão nos filhos. E ele não fez do dele e Deus ia matá-lo. Porque Satanás foi diante de Deus e disse: olha, tinha que circuncidar, então eu tenho uma legalidade sobre Moisés. Quando o homem cumpre o propósito que Deus tinha para ele, ele cumpriu o seu destino. Quando você cumprir o propósito que Deus tinha para ter, para você, você cumpriu o seu destino. No livro de Daniel, capítulo 7, no versículo 9, diz assim: Daniel teve uma visão de reinos, de homens, e no meio dessa visão que ele teve, que Deus foi dando para ele as nações do mundo, os destinos de certas pessoas, Deus mostrou para ele mostrou para ele um trono e disse assim: continuei olhando, até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou. O ancião de dias era Deus, sua roupa era branca como a neve, e os cabelos da cabeça eram como lã pura. O seu trono eram chamas de fogo, e as rodas do trono eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões estavam diante dele. Foi instalada a sessão do tribunal, e foram abertos os livros. E Deus foi dando para Daniel tudo o que iria acontecer. Os últimos tempos, os reinos, Babilônia, tudo o que ia acontecer. Tudo. Todos os reinos, a Grécia, os medos persos, os romanos, Deus sobre Alexandre Magno, tudo Deus deu para ele. Mas no meio dessa visão ele mostrou um trono, e ali foi aberto os livros, e deste livro estava o destino dessas pessoas. Assim, Hebreus 4,16, assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos o quê? Misericórdia. Nós vamos diante desse trono do Senhor para recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade, no momento oportuno. Então existe esse trono a qual é aberta a sessão, é instalada a sessão. Então diante de Deus, Satanás se apresenta e diz assim: eu tenho uma acusação contra o fulano de tal. Então existe uma legalidade na vida dessa pessoa que vai impedir Deus de cumprir o destino desta pessoa. Aí Satanás diz assim: Deus, a tua palavra diz que a alma generosa prosperará, mas esse homem não é generoso, ele é avarento, então ele não pode prosperar, porque a tua palavra
ela diz isso. Por isso que nós temos que cuidar com o que nós falamos. O livro de Provérbios diz que na nossa língua há poder de vida nossa língua há poder de vida e morte. Sabe o que Satanás faz? Ele vai diante de Deus e diz assim: Senhor, eu trago as palavras deste homem diante desse juízo. Este homem amaldiçoa o seu trabalho. Essa mulher amaldiçoa o seu casamento. Este homem amaldiçoa os seus filhos. Esse homem, ele é ingrato, ele não tem ação de graças contigo. Então, eu te peço um veredito contra ele, para matá-lo, para trazer uma enfermidade, ou trazer a miséria para ele. Por quê? Porque Deus não pode ir contra a sua palavra. Eu vi um testemunho de um homem que Deus deu uma visão para ele, desse tribunal, e Deus nessa visão veio um anjo para ele, e nessa visão o anjo disse assim, o acusador tem usado as tuas palavras contra o teu filho, porque o filho dele estava em depressão, o filho dele tinha se separado de um casamento, era um pastor, abandonou o ministério, mas o pai, ele junto com a sua esposa começou a falar do filho. E Satanás disse assim, olha, eu trago testemunho do pai contra esse filho. Quer dizer, Satanás estava usando o testemunho do pai contra o filho. Então quando você amaldiçoa o teu filho, quando você amaldiçoa o teu dia, você amaldiçoa o teu trabalho, a tua situação financeira, quando você está amaldiçoando, o próprio diabo pega essas tuas palavras, coloca diante de Deus e diz, eu tenho um testemunho contra essa pessoa. Ela mesmo, eu trago diante do trono as palavras dela. Primeira João 2:1 diz assim, meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Então nesse tribunal, nós temos quem, irmão? Um advogado. Nós temos alguém que irá nos defender. Mas nesse tribunal também tem um acusador. Apocalipse 12:10, que diz assim, e ouvi uma grande voz do céu que dizia, agora é chegada a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador, isso aqui vai acontecer ainda, mas já o acusador de nossos irmãos é derrubado, qual está diante de nosso Deus e os acusava dia e noite. Então nós temos quem diante de Deus? Um acusador, que nos acusa dia e noite. Ele não para de nos acusar. Ele chega diante de Deus e diz, há uma legalidade aqui. Há uma legalidade. E eu peço um veredito contra essa pessoa. Eu peço um veredito. Há uma legalidade contra essa pessoa. Nós temos uma passagem, Lucas 22:31, que diz assim, Jesus para Simão, 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 Satanás pediu vocês para peneirá-lo como trigo. Como é que se peneira o trigo? Separa a palha do trigo. O que Satanás queria? Matar Pedro. Qual era o plano de Deus para Pedro? Ser um apóstolo, ser uma das colunas da igreja, ser o líder do Pentecostes, escrever cartas que seriam colocadas na Bíblia, ser um grande precador. O diabo queria que Pedro ou continuasse pescador ou
matasse a Pedro. E Satanás foi diante de Deus, dizendo: eu tenho uma legalidade contra Pedro. Eu quero desqualificar Pedro diante desse tribunal. Pedro não pode cumprir o seu destino. Mas o advogado, mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. Eu orei por você. E quando você se converter, Pedro, fortaleça os seus irmãos. Quer dizer, Pedro não estava convertido ainda. Pedro não estava convertido. Jesus estava trabalhando no discipulado com Pedro, mas o que Satanás queria eliminá-lo, porque Satanás sabia o destino maravilhoso que Pedro teria para a igreja. Nós nunca teríamos as cartas de Pedro, não teríamos Pedro sendo o líder do Pentecostes, não teríamos Pedro fazendo a primeira pregação da igreja, onde 3.000 almas foram salvas. Esse era o destino de Pedro. Mas Satanás foi lá diante de Deus. Provavelmente Pedro deve ter ido diante de Deus, pedindo perdão, pedindo graça. Ele foi diante do trono de graça do Senhor, pedindo misericórdia. Mas como ele pediu misericórdia, Jesus então intercedeu por ele. Mas Jesus estava na terra, mas Jesus tinha espírito, também se colocava lá diante dele. Esta minha mensagem, ela não vai acabar hoje. Eu quero essa mensagem, ela terá ainda a parte da intercessão e a parte da batalha espiritual. Nós queremos ensinar para a igreja como é que nós fazemos batalha espiritual. Muitas vezes nós só repreendemos o diabo. Mas quando nós repreendemos o diabo, nós somos mais retaliados, parece que a vida fica pior ainda. Por quê? Porque Satanás vai diante do trono e nos acusa. Nossa vida está toda cheia de brecha, cheia de buraco, cheia de legalidade. E aí vamos lá e repreendemos, em nome de Jesus eu repreendo o diabo, eu repreendo aquilo, nós estamos repreendendo o diabo e a nossa vida está cheia de brechas. E aí vem a retaliação do diabo contra a gente. Então guarde que nós temos mais mensagens a respeito disso aí. Mais mensagem. Pedro agora, como ele já conhecia, Jesus já tinha ensinado para ele que existia um juízo. Olha o que Pedro fala na carta que ele escreveu, 1 Pedro 5,8. Olha o que ele escreveu na sua carta: sejam sóbrios e vigilantes. Vigiem. O que é sóbrio? Sóbrio é andar sóbrio. Não é eu estar na cerveja, não é eu estar na cachaçada. É ser sóbrio, é sobriedade. Eu tenho que estar sóbrio e vigiando. Por quê? Porque o diabo, o adversário de vocês, anda ao redor. Vem cá, minha esposa. O diabo está assim, ó. Estás aqui? O diabo está assim, ó, ao redor, olhando. Ele está olhando. Obrigado. Repreende esse diabo aí, né? Então o diabo, não sou eu o diabo, né? Eu fiz a figuração do diabo. Isso aqui é como um teatrinho, né, irmãos? O diabo que faz o diabo não é o diabo, né? Ele anda ao redor como um leão. Você já olhou, né, A Vida Selvagem, esses filmes? O leão, ele fica olhando a presa, esperando o tempo certo e rugindo. Eu fui ver por que o leão ruge. Sabe quando é que ele ruge? Ele está ali dormindo. Daí ele acorda. Quando ele acorda com fome. Quando ele dá o rugido e a selva inteira treme, os animais todos tremem, porque sabe que a fera acordou.
E ele avisa que acordou. Aí os próprios animais, escute o que eu vou falar. Os próprios animais exalam um cheiro de medo. Os animais exalam um cheiro de medo. E ele então, o vento traz o medo dos animais. E ele fareja o medo dos animais. Então ele vai atrás das caças. Nós cantamos aqui que não somos mais escravos, nós somos o quê? Ah, está fraca essa igreja. Nós somos mais escravos, somos o quê? Nós somos filhos de Deus. Não somos mais escravos do medo. O diabo sabe que quando nós estamos exalando medo, significa que nós vamos dar brechas, e ele vai nos pegar. Então ele não nos devora rápido, ele procura brecha para devorar. Mas agora, olha o que significa a palavra adversário no grego. O diabo ou adversário de vocês. A palavra adversário no grego. Adversário do grego é antidikos. Antidikos. Anti é contra. Dikos vem da palavra dike, justiça, direito. Antidikos significa adversário em juízo. Significa opositor, oponente num processo jurídico. Adversário e inimigo. Então nós temos um antidikos, que ele se opõe contra nós diante de Deus. Ele é o nosso adversário, anda ao redor como leão. Então ele está o quê? Nos acusando. Quando nós damos uma brecha, olha, presta atenção, irmãos. Pedro diz: o diabo, adversário de vocês, anda ao redor como leão. Nós somos amigos de Deus. Ele não vai nos pegar porque nós somos amigos. Nós somos filhos. Ele não vai nos pegar porque nós somos filhos. Mas quando nós damos uma brecha, ele vai diante do juiz e vai procurar nos devorar. O que a viúva disse na parábola que Jesus falou? Julgue a minha causa contra o meu antidikos. Julgue a minha causa contra o meu adversário, o meu oponente, aquele que está em juízo contra mim. Julgue a minha causa. Então qual é o que Satanás quer fazer com a gente? Satanás quer impedir que Deus, irmãos, coloque isso no teu coração. O que Satanás quer? Ele quer impedir que o destino que Deus tem para você, Deus cumpra o seu propósito. Por isso que na nossa vida muitas vezes tem maldições. Aí é que entra, quando Deus entregou os mandamentos, e nos mandamentos ele disse: eu visitarei a maldade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração. Eu vi o testemunho de um homem em que Deus deu uma visão para ele, que o avô dele tinha machucado uma pessoa, ferido uma pessoa. E quando ele feriu essa pessoa, ele tirou os sonhos dessa pessoa. Saber que sonhos foi esse? Talvez foi sonho de ter filhos, de casar, não se sabe. Mas Deus mostrou para ele. Então quando Satanás vai diante de Deus, ele diz: eu tenho uma legalidade contra este homem. E às vezes não fomos nós, às vezes foram os nossos pais. Lembre-se na última mensagem, aqueles que não assistiram a mensagem, eu convido você a assistir a mensagem sobre o aborto que o pastor trouxe. E várias pessoas aqui na igreja, eu soube, passaram mal à noite,
outras não dormiram, outras passaram a noite vomitando. Ele então fez a confissão dos pecados do avô dele. Você pode dizer assim, pastor, o que eu tenho a ver com o pecado do meu pai? O que tem a ver com o pecado do meu avô? Irmãos, eu quero uma coisa para vocês. Eu, pastor Facchini, eu também não entendia muito bem essas coisas. E hoje eu começo a entender esse mundo espiritual, como é que ele funciona. Eu quero levar a igreja a esse novo patamar espiritual. Quando Abraão deu o dízimo para Melquisedeque, a palavra de Deus diz que quando Abraão deu o dízimo, Melquisedeque, dentro dele estava Levi. Como que estava Levi? Abraão, Isaac, Jacó e Levi. A quarta geração estava dentro de Abraão quando ele foi trazer o dízimo. Se pessoas são abençoadas através de mim, minhas gerações também serão amaldiçoadas através da minha posição. Às vezes a avó abortou, a avó ajudava a abortar meninas, mulheres. Às vezes o pai matou, o pai fez não sei o que. Isso vai trazer, quando o diabo chega diante de Deus, ele diz, eu tenho uma legalidade contra esse homem. Por isso, irmãos, que nós temos que ir diante de Deus. Como é que nós fazemos? Nós vamos diante de Deus, humildemente. A palavra de Deus diz assim, que a maldição não vem sem causa. Provérbio 26:2. Então, não existe maldição que não vem sem causa. É como a ave fica voando e ela tenta buscar um lugar para pousar. Assim é a maldição fica voando e busca um lugar para pousar. Como é que eu chego diante de Deus? Conforme o livro de Daniel, diz que foi aberta a sessão. Foi instalada a sessão. Você vai diante de Deus, não como pai e nem como amigo, mas diante de um juiz. Deus, eu venho diante de ti e peço para abrir a sessão do tribunal. Quem de nós tem a coragem de ir diante de Deus e dizer, Senhor, faze-me justiça? Quer dizer, se eu vou diante de Deus pedir justiça, irmãos, isso é sério. Se eu vou diante de Deus pedir justiça, Deus vai fazer justiça. Você está entendendo? E se você for o errado, Deus vai fazer justiça. Às vezes, Deus vai fazer justiça. E às vezes o errado somos nós. Teve uma pessoa aí um tempo atrás, numa conciliação de conflito entre eu e ela, teve uma outra pessoa mediando o conflito. Ela disse assim, então eu peço a justiça de Deus nesse caso. Eu disse para ela, olha, você tem certeza que está pedindo a justiça? Você mentiu, você enganou, você trapaceou. Você tem certeza que quer pedir a justiça? Você mentiu, você enganou. Aí a pessoa retornou. Claro, vai pedir justiça de Deus? Se a pessoa enganou, mentiu, fez coisas pelas costas, como é que vai pedir justiça de Deus? Então, quando eu chego diante de Deus, eu peço que seja aberta a sessão do tribunal. Mas eu chego e digo, Senhor, Romanos 12:1 diz, rogo, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo, em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Eu chego diante de ti como um sacrifício vivo. O sangue de Jesus me dá o direito de eu chegar diante desse trono. Você está entendendo? O sangue de Jesus te dá acesso a esse trono. Porque Jesus fez a mediação nessa nova aliança. Você chega diante de Deus, Senhor, pelo sangue de Cristo, eu chego à tua presença. Eu me humilho e digo, Senhor, o que tem de mal comigo?
O que eu preciso pedir perdão? O que eu preciso me reconciliar? O que eu preciso consertar na minha vida? Aí então, eu peço diante de Deus todos os meus pecados. Porque o acusador está ali me acusando. Então, daqueles pecados, eu peço perdão diante do juiz. Pelo sangue de Cristo, para que Satanás não me acuse mais. Então, se tiver algo, eu peço para Deus. E peço ao Espírito Santo, se tem algo na minha família que eu tenho que pedir perdão. A maldição na família é fácil a gente ver, irmãos. É muito fácil você ver a maldição na família. O vô era alcoólatra, o pai é alcoólatra, o neto é alcoólatra. Todos são alcoólatras. Você olha ali, todos no alcoolismo. Você olha ali, o pai era bandido, o filho é bandido, o avô era bandido, todos na criminalidade, todos na cadeia. Tem maldição ali. Um filho morre novo, o outro também morre novo, o outro tio também morre novo, todo mundo vai morrendo prematuramente. Tem uma maldição ali. Então o que eu faço? Eu vou diante de Deus, Espírito de Deus. Eu faço confissão pelos pecados dos meus pais, dos meus avós, o que eles pecaram contra ti. Para que nenhuma maldição me alcance, nenhuma maldição alcance meus filhos. Eu quero encerrar essa maldição. Então, aquele pecado que você tem, você vai diante de Deus e confessa e pede perdão. Depois que você pede perdão, você anula todas as acusações contra você. Aí você faz o pedido que você quer para Deus. E aí você pode entrar como intercessor. Aí sim você pode repreender todo o mal sobre a tua vida. Você quer ver uma coisa? Falando juridicamente, quem é formado em direito, você tem uma causa, você tem um terreno de praia, você deixa lá cercadinho, bonitinho, deixa lá no verão, no outro verão tu chega, tem uma casa em cima do... Isso não acontece aqui, né? Parece. Chega lá, tem uma casa em cima. O que você faz? Você tem que ir num juiz. Aí o juiz dá a sentença. Aí você tem a sentença na mão. Com a sentença você tira o cara de lá? Não tira. Quantas sentenças que o juiz dá por aí e que não se executa a sentença do juiz? Quantas? Quantas sentenças são dadas nos tribunais e não se executam? Então não é com a sentença na mão que você vai lá e tira alguém do teu terreno. Você precisa do oficial de justiça. O oficial de justiça vai lá com a força policial, e se o cara não sair, então a força policial vai tirar o cara de lá. No mundo espiritual funciona assim também. Deus tem uma sentença já a teu favor, mas você não reivindica essa sentença. Deus já deu a sentença. E como é que você vai executar essa sentença? Aí entra a batalha espiritual. Aí entra eu usar os anjos do Senhor e repreender todo o mal em nome do Senhor Jesus. Porque a palavra do Senhor diz que a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, mas contra principados, contra potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade. Aonde? Nos lugares celestiais. Então eu tenho que ter a sentença de Deus e sair desse tribunal com a sentença de Deus. Senhor, agora eu tenho um veredito teu. Agora eu vou entrar em batalha espiritual. Agora eu vou entrar. Manda teus anjos, Senhor. Eu uso agora a autoridade de Jesus Cristo. Por quê? Porque eu tenho o veredito do Senhor. Eu saí diante de um tribunal com o veredito. Senhor, faça-me justiça contra o meu adversário. Foi isso que a mulher fez para o juiz. Senhor, juiz, faça justiça contra o meu antidicos, aquele que tem juízo contra mim. Então muitas vezes a gente vai para a batalha espiritual sem antes passar pelo juiz, sem antes ter a sentença. Quer ver um exemplo?
roubaram a minha televisão, furtaram a minha televisão. Aí o João está na sua casa, deu uma saída, o Pedro foi lá e furtou a televisão dele. Aí o João sabe que a televisão dele está lá na casa do Pedro, mas o João tem um mandado de prisão contra ele. O João é bandido também. O João está com a vida dele toda arrebentada, mas ele tem um mandado de prisão contra ele. Aí o João, ele vai lá à força e pega a televisão de volta. Sabe o que vai acontecer com o João? Vai preso. Ele foi fazer batalha espiritual sem antes ter o perdão da dívida dele. É isso que nós queremos ensinar para a igreja hoje.